professora Rédiga e hoje estarei ministrando a aula de História. Tudo bem com vocês? Então, na semana passada nós demos início ao conteúdo do segundo bimestre, né, gente? Que era Memórias, Histórias e Cultura. Então, nós estudamos um pouquinho sobre o assunto e eu deixei o quê? Uma atividade, né? Que era a atividade da página 38. Então, hoje nós estaremos dando continuidade a essa atividade. Então, peguem o seu livro Mais Cores, na página 39, para nós darmos continuidade à atividade do assunto da semana passada. A atividade é essa daqui. Então, eu vou explicar um pouquinho, tá? Vamos relembrar um pouco sobre o que estudamos na semana passada e vamos fazer a nossa atividade, ok? Então, na semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre as pinturas rupestres, né? Quem lembra do assunto das pinturas rupestres? Que eram as pinturas feitas em paredes e o que? Tetos das cavernas, ok? Nós estudamos sobre as pinturas rupestres, a importância delas, o que ela significou no passado e também nós falamos sobre o que? Sobre pictografia. Quem lembra de pictografia? São os símbolos que eram utilizados antigamente, mas nós também utilizamos esses símbolos hoje em dia. Como eu sinalizei, as placas que ficam no banheiro, indicando banheiro feminino, banheiro masculino, as placas de proibido estacionar, as placas que eles colocam no chão que quando estão fazendo algum tipo de limpeza, cuidado, piso escorregadio, tudo isso são formas de que, gente? Pictografia, ok? Nós também falamos sobre a oralidade, a importância da oralidade. A importância da oralidade são o quê? Narrar fatos que aconteceram antigamente. São transmissões orais de saberes, né? Que eram feitas como, gente? De pais para filhos, de avós para netos, de bisavós para bisnetos e assim sucessivamente, ok? Mas também nós falamos sobre o que? Sobre música, né? A música na antiguidade, como era no Egito Antigo, que tipo de instrumento eles utilizavam, ok, crianças? A partir desse assunto, o que nós fizemos? Fizemos o que? Uma atividade, né? Eu deixei com vocês uma atividade da página 38, até indiquei como seria feita a atividade. Então, nós vamos dar continuidade nessa atividade. Na página 39, nós iremos continuar da questão número 5. Qual é a questão número 5, professora? Qual é a função dos griots na cultura africana? Os griots. Quem lembra dos griots? Nós falamos dos griots aonde? Na parte da oralidade. Qual seria a função dos griots? Lembrem, gente, vão ler o texto, relembrar a aula passada que eu falei sobre os griots, a importância deles, ok? A sexta questão é a seguinte: converse com uma pessoa mais velha e peça a ela que conte algo que aprendeu com os avós. Em seguida, registre o que ela lhe contou. O
que que você vai fazer? Você vai conversar com uma pessoa mais velha e vai pedir para que ela lhe conte uma história, algo que aconteceu com ela, que marcou a vida dela. A partir daí, você vai registrar o que a pessoa lhe relatou, ok? Essa é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão responder de acordo com o que foi relatado pela pessoa. Questão número 7. Pesquise 3 instrumentos musicais da antiguidade citados no texto. No texto tem, nós falamos lá na parte da música. Quais eram os instrumentos que eram utilizados aonde? No Egito. Então, a partir dos instrumentos citados no texto, em seguida você vai desenhar e registrar as informações coletadas. Aí aqui, crianças, tem no nosso livro um espaço que é para você colocar o nome do instrumento, fazer o desenho do instrumento e colocar aqui as informações que foram coletadas a respeito do instrumento, ok? Então, você vai ter que citar 3 instrumentos que estão lá no texto que nós estudamos na parte de música, ok? A questão número 8. A questão número 8 é o seguinte: explique a função da música na antiguidade. Nos seguintes lugares, nós também estudamos sobre isso. No Egito, você vai explicar a função de cada música do Egito. Segunda opção, na Grécia, você também vai explicar a função da música na Grécia. E, por último, em Roma, você vai fazer da mesma forma, explicar a função da música em Roma, ok? Então, vamos agora para a página 40. A página 40 fala sobre lenda indígena. Quem já ouviu falar de lenda indígena? Nós vamos falar um pouquinho só sobre lenda indígena, depois a gente vai se aprofundando mais, ok? Entre os povos indígenas e africanos, é muito comum a transmissão de conhecimentos por meio da oralidade. Leia um pequeno texto sobre a lenda indígena Uirapuru. Quem já ouviu falar da lenda indígena Uirapuru? Eu vou ler um trecho, de acordo aqui com o livro, da lenda Uirapuru. Dizem que um índio se apaixonou perdidamente por uma índia, mas ela era casada com o cacique da tribo. Como não podia chegar perto dela, o índio apaixonado pediu ao deus Tupã que fosse transformado em um pássaro. Seu pedido foi atendido e ele passou a cantar todas as tardes para sua amada. O que é que vocês entenderam sobre a lenda Uirapuru? Que a lenda fala sobre o quê? Um amor proibido, e que para o índio ficar próximo da sua amada, ele pediu ao deus Tupã que ele fosse transformado em um pássaro, que dessa forma ele não seria reconhecido e ele estaria próximo de quem? Da sua amada.
Que legal, né, gente? Então, a partir daí, eu vou passar um vídeo agora para vocês, falando um pouquinho sobre lenda indígena e a lenda do Uirapuru, ok? Fiquem aí que eu já volto. Vamos ouvir mais uma lenda? A lenda do Uirapuru. Os nativos da floresta amazônica contam que no sul do Brasil existia uma tribo de índios valentes e que um dos guerreiros era apaixonado pela filha do cacique. Ele era um rapaz forte e inteligente e a moça era bonita e delicada. Os dois se conheceram numa festa da tribo e logo se apaixonaram. Mas havia um problema. O cacique já havia prometido que sua jovem filha se casaria com outro guerreiro. Mesmo assim, o casal namorava escondido. E sempre que o cacique saía para caçar ou pescar, os dois apaixonados se encontravam. Certo dia, a indiazinha, incomodada com aquela situação, disse para o seu amado: Ai, nós temos que contar para o meu pai sobre o nosso namoro. Ele não vai perdoar a gente se descobrir essa traição. O guerreiro passou dias e dias pensando em como falar com o cacique sobre o seu namoro com a linda indiazinha, mas não conseguia descobrir uma maneira. Então, o cacique acabou descobrindo tudo por conta própria. E adivinhe, ficou furioso. Isso foi traição. Guerreiro não trai cacique. E filha de cacique já é prometida para outro homem. Vocês vão pagar por isso. Muito brabo, o cacique invocou Tupã. Tupã, peço que o guerreiro que se apaixonou pela minha filha seja transformado em um pássaro e passe o resto da vida voando pelas matas. A indiazinha, desesperada, gritava: Não, pai, por favor, não! Eu me caso com um guerreiro prometido, mas não faça mal ao meu amado. Mas Tupã atendeu ao pedido do cacique e transformou o jovem guerreiro num pássaro chamado Uirapuru. Muito triste por ter perdido a sua amada, o guerreiro, agora em forma de pássaro, cantava todos os dias ao amanhecer por 5 ou 10 minutos, bem pertinho da oca onde dormia a indiazinha. Fazia isso para matar um pouco da saudade. Quando soube disso, o cacique ficou louco da vida. Reuniu os maiores caçadores da tribo para capturarem o pássaro. Ao saber dos planos do pai, a indiazinha correu para avisar ao Uirapuru, no meio da floresta, que ele precisava fugir para bem longe. Não vou fugir. Eu posso ter sido transformado em pássaro, mas ficar longe de você é pior do que a morte. Mas se eu souber que você está vivo, a minha tristeza será menor, porque em algum lugar você continuará cantando nosso amor. Então, o pássaro saiu voando sem destino até chegar ao norte do Brasil, na floresta amazônica, onde vive até hoje. Esta é a história do Uirapuru, um pássaro raro, de cor avermelhada, que não se mostra tão facilmente, mas quando canta, o som é tão bonito que todas as outras aves da floresta se calam. E segundo a lenda, quem encontra um Uirapuru tem qualquer desejo realizado, pois esse pássaro é o símbolo mágico da felicidade. E é por isso que os indígenas o respeitam tanto e transmitem sua história de geração para geração. Voltei! Agora que vocês já assistiram o vídeo e já estão sabendo um pouquinho mais sobre lendas indígenas e também já conhecem a lenda do Uirapuru, vamos fazer uma atividade que ela também está na página 40 do seu livro, tá? Agora eu vou orientar como é que vai ser realizada essa atividade. Prestem bastante atenção. Questão número 1.
Por que a oralidade é tão importante para o presente? De acordo com o que nós estudamos, por que você acha que a oralidade é tão importante para o presente? É através da oralidade que nós ficamos sabendo de histórias que foram passadas de gerações para gerações. E dessa forma a gente fica conhecendo o passado, o que aconteceu naquela época. Por isso é muito importante a oralidade, ok? Então, essa é a questão número 1. Vocês leiam o texto, ou então vão, de acordo com a nossa explicação, vocês vão respondendo a questão número 1. A questão número 2 é a seguinte: pesquise outras versões da lenda Uirapuru e reescreva com as suas palavras. Essa resposta é uma resposta pessoal. O que é que vai acontecer? Você vai pesquisar as lendas, sobre as lendas Uirapuru, porque tem várias versões. Você vai pesquisar, você vai ler e você vai reescrever a lenda de acordo com o que você entendeu, tá? Você pesquisa, lê e reescreve de acordo com o que você entendeu da lenda. Questão número 3. Quem conta um conto aumenta um ponto. Esse é um ditado popular que significa que cada pessoa que vai contar uma história que ouviu acrescenta ou omite detalhes sobre a mesma, sem que essa essência da história seja perdida. Apresente aos colegas a versão reescrita por você na atividade 2 e responda. O que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão apresentar aos colegas a versão que vocês escreveram da lenda Uirapuru. Na questão número 2, não está pedindo para você pesquisar e reescrever a lenda do Uirapuru? Então, a questão número 3, você vai apresentar aos colegas a sua questão reescrita e a partir daí você vai responder. Letra A. Os textos ficaram iguais, diferentes ou semelhantes ao de seus colegas? Essa é uma resposta pessoal. Isso você vai responder de acordo com o seu texto que você reescreveu. Se o seu texto está parecido com os dos colegas ou não. Ou se o texto tem que estar parecido com a verdadeira lenda. Você só está reescrevendo a mesma, ok? Letra B. Por que isso aconteceu? É uma questão também pessoal e você vai também estar explicando por que está semelhante, se está ou não está semelhante, se está igual ou diferente, e você vai explicar aqui por que motivo isso aconteceu. Letra C. O que todas as versões da lenda pesquisadas têm em comum? Aí você vai marcar com um X. Um final feliz? Falam sobre como surgiu o canto do Uirapuru? Fazem parte da cultura oral de um povo indígena? Aí vocês vão ler essas 3
opções e vão marcar com X a que vocês acham que é a correta, que é a que tem algo em comum com a letra, tá bom? E agora, na página 41, nós vamos estudar sobre registro do tempo em diferentes culturas. Os indígenas relacionavam o movimento do Sol, da Lua e das constelações com fenômenos da natureza, que aconteciam ao longo do ano, como períodos de chuva e estiagem. Alguém sabe o que significa estiagem? Se vocês não sabem, eu vou dizer para vocês agora. Estiagem é um período que não tem chuvas. É aquele período de seca, que não tem chuvas. Que nem o Nordeste, às vezes, passa por esse período, que é de seca, que não tem chuvas. Pois é, esse período é conhecido como estiagem, de calor ou de frio. A partir dessa observação, elaboraram seus calendários marcando as épocas de plantios, colheitas, reprodução dos animais, entre outros fatores importantes para a sobrevivência do grupo. Observe no calendário indígena do povo Suiá como a passagem do tempo está relacionada aos fenômenos naturais que influenciam as atividades por eles desenvolvidas. Naquela época, eles criaram esse calendário. Esse calendário foi criado a partir do quê? De colheitas, de plantios e reprodução dos animais, entre outros fatores, para a sobrevivência da tribo, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, na página 41, nós temos a imagem do calendário. E o calendário é representado por desenhos, ó. Aqui no mês de outubro tem uma árvore com frutas que deve o quê? Simbolizar a colheita, ok? Novembro, a gente vê um sol, né? Aí vê que aqui tá representando a estiagem, que não tem o quê, gente? Está sem chuvas, está no período de que não tem chuvas, no período de seca, que realmente é somente o sol. Aqui, em dezembro, nós vemos o plantio. Aí, em janeiro, começa tudo novamente, a colheita, aqui a caça, a pesca, todos eles, vem orientando, cada mês tem um desenho simbolizando em que eles se baseavam para o calendário do ano, ok? Então, agora nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo, ele fala sobre o registro de tempo em diferentes culturas. Nós vamos aprender um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Ok? Fiquem aí que eu volto já já. Ao longo da história da humanidade, as sociedades encontraram diferentes formas de registrar e marcar o tempo. Os períodos eram determinados principalmente de acordo com os ciclos da natureza. A palavra calendário surgiu na Roma Antiga. Ela deriva da palavra latina calendae, que denominava o primeiro dia da lua nova, data escolhida para iniciar cada um dos meses. Partindo da palavra calendae, os romanos criaram o substantivo calendarium, que passou a designar o registro de todos os dias de um ano. O primeiro sistema de contagem do tempo utilizado em Roma era lunar, ou seja, baseado nas fases da Lua. Em 45 a.C., o general Júlio César introduziu um novo calendário em Roma, que ficou conhecido como calendário juliano.
Com ele, a organização dos meses foi modificada e já não correspondia mais ao ciclo lunar. Entre os povos tupi, o tempo era medido com base nos ciclos da lua, das estrelas e das estações do ano. Para eles, havia 2 estações no ano: Ara Piau, que correspondia à primavera e ao verão, e Ara Imã, equivalente ao outono e ao inverno. O calendário tupi marcava as atividades de caça, pesca, plantio e colheita, além dos rituais religiosos dos povos que o adotavam. Um dos calendários mais antigos do mundo é o babilônico. Nele, o ano era dividido em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias. A cada 3 anos, introduzia-se um 13º mês para que as estações do ano não ficassem defasadas. Os egípcios antigos, por sua vez, observaram o céu e notaram que a cada 365 dias, quando o sol se aproximava da estrela Sírius, as cheias do rio Nilo ficavam prestes a começar. Assim, criaram um calendário baseado no ciclo solar. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, com mais 5 dias dedicados aos deuses. Outro calendário antigo, bastante conhecido, é o chinês, que combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. O ano chinês tem 354 dias e sofre um acréscimo de 90 dias a cada 8 anos, para que a sincronia com as estações do ano seja mantida. Atualmente, há cerca de 40 calendários em uso no mundo. Entre os principais estão o judaico, o cristão e o islâmico. Nesses calendários, a contagem do tempo está relacionada às crenças religiosas dos povos que os utilizam. O calendário judaico surgiu na antiguidade, baseado no calendário babilônico. Nele, o tempo é contado a partir do que o judaísmo considera a criação do mundo. Assim, o ano 2013 do calendário cristão corresponde aos anos 5.772 e 5.773 do calendário judaico. Já o calendário cristão conta os anos a partir do nascimento de Cristo. Ele é conhecido também como calendário gregoriano, pois foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo o calendário juliano. Para os anos anteriores ao marco inicial, usamos a sigla AC, que significa antes de Cristo, e para os posteriores, a sigla DC, que significa depois de Cristo. O calendário cristão tem 365 dias, divididos em 12 meses de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28. A cada 4 anos, fevereiro ganha um dia, o que permite ajustar o calendário às estações do ano. Para os muçulmanos, o marco inicial de seu calendário é a Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário gregoriano. Diferentemente do calendário cristão, que é solar, o calendário islâmico se baseia no ciclo lunar, com 12 meses de 29 ou 30 dias. Por isso, o ano islâmico pode durar 354 ou 355 dias. Isso faz com que seus meses não estejam sincronizados com as estações do ano. Voltando, e agora na página 42, nós vamos falar sobre o tempo é um elemento fundamental para estudarmos o passado e o presente, e a sua passagem pode ser observada de maneira natural ou cultural. Aí aqui no livro nós temos essa imagem que fala sobre o plantio, né? Demonstra aqui como é que
o tempo, desde a plantação, quando foi plantado aqui, ó. Aí ele vai, conforme você vai regando, você vai cuidando, ele vai o quê? Evoluindo, ele vai crescendo e já começa o quê? Aqui ele já está começando a aparecer a espiga do milho e aqui ele já está por completo, olha, já está dando até outro filhotinho de milho, ok? Já está nascendo, um já está aqui, já nasceu e olha o outro aqui, que já está nascendo. E aqui fala sobre a plantação. São as fases de crescimento do milho, o ciclo da natureza. É assim que funciona. É a maneira de observar a passagem do tempo. O ciclo da natureza é um exemplo disso. E aqui no livro eles estão falando sobre, mostrando o ciclo do milho, como é que é realizado, desde o plantio até o desenvolvimento, até a parte da colheita. Ok? O estudo do tempo, cronologia, foi uma das criações fundamentais dos seres humanos. Por meio dele, as sociedades organizam suas atividades, ou seja, o tempo cronológico é estabelecido de acordo com as necessidades de cada sociedade. O tempo histórico é uma criação do ser humano utilizado pelos historiadores no estudo de diferentes sociedades. As descobertas arqueológicas indicam que, desde os primeiros grupos humanos, existe a preocupação em medir a passagem do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas, seja para estudar os fenômenos celestes, que significa uma forma antiga de astronomia. Em decorrência da observação das mudanças na natureza e da constatação da passagem do tempo, foram desenvolvidos calendários, sistemas que permitem medir e representar graficamente diferentes períodos do ano. Vamos compreender como os diversos grupos humanos mediam ou medem a passagem do tempo. Aqui fala sobre cronologia, sobre descobertas arqueológicas e também fala sobre as mudanças do tempo. Primeiros grupos humanos. Vamos conhecer os primeiros grupos humanos. A posição dos astros no céu era usada para saber quando a lua e as estações da natureza mudariam suas influências. Como foi falado anteriormente, eles utilizavam o movimento do Sol e da Lua para saber o que acontecia nos fenômenos da natureza, né? Era através dos fenômenos da natureza que eles se baseavam e montaram o calendário. A Lua e as estações da natureza mudariam e suas influências no comportamento e na migração dos animais, para que a caça e a pesca pudessem ter o quê? O sucesso. Eles estavam buscando o quê? O sucesso. Porque sem a caça e sem a pesca, como é que eles iriam se alimentar? Tudo isso eles se baseavam. Como viviam em grupos, uma caçada mal sucedida poderia prejudicar a alimentação e a sobrevivência de todos. Então, eles se baseavam nisso. Como diz aqui, se algo desse errado nessa caçada, se ela fosse mal sucedida, iria prejudicar o grupo inteiro. Porque sem a caça e sem a pesca, o que iria acontecer, gente? Eles iriam o quê? Passar necessidade e acabariam o quê? Prejudicando a sobrevivência de todos, não é verdade? Antigamente eles sobreviviam disso, eles tinham que caçar, eles tinham que pescar para poder se alimentar, para poder sobreviver. Quando começaram a praticar a agricultura, desde o preparo da terra
até a colheita, as medidas de tempo passaram a ser observadas também. É como eu estava falando ainda há pouco sobre as fases do crescimento, né? Eu falei sobre as fases do crescimento do milho, desde o plantio, do desenvolvimento até chegar na colheita do milho. As medidas do tempo passaram a ser observadas para que houvesse sucesso na atividade, para que não passasse o tempo ou então o plantio não obtivesse sucesso, né? E eles acabariam passando por necessidade se o plantio não desse certo. Elas tinham como base os fenômenos naturais repetitivos, como o movimento dos corpos celestes. O que é os corpos celestes? Uma forma antiga de astronomia. Eles falam sobre as estrelas, entendeu? As constelações. Tudo isso era observado naquela época, ok? Bom, gente, vamos então, o assunto de hoje nós estamos encerrando por aqui, ok? Mas eu vou deixar uma atividade, tá? Então, vocês abram o livro de atividades, na página 215. Aí eu vou dar as orientações para vocês, tá? Conhecendo o passado. Leia as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta. Alternativa número 1. O modo de vida dos povos na antiguidade era sempre muito parecido. Os vestígios dos primeiros grupos humanos permitem o estudo sobre o modo de vida deles. 3. Existem muitas formas de se conhecer o passado. 4. O passado só pode ser estudado com a análise de fotografia. Aí vocês vão ler as afirmativas e depois assinar lá a alternativa correta. As alternativas são: todas as afirmativas estão corretas. As afirmativas 1 e 4 estão corretas. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. E nenhuma afirmativa está correta. Você vai marcar com um X a alternativa que você acha que está correta. Questão número 2. Como as pinturas rupestres podem contar a história dos primeiros grupos humanos? Aí você vai responder de acordo com o texto, ok? Questão número 3. Pinte a seguir a explicação do que é pictografia. Aí tem o primeiro quadrado. É a escrita registrada em livros como a Bíblia. Segundo, são imagens e palavras feitas em papel. Terceiro, é uma das primeiras formas de escrita que transmite a informação por meio de imagens e não de palavras. Aí vocês vão pintar ou marcar um X, o que vocês preferirem, da questão que vocês acham que é a correta. Essa é a página 215. Agora nós vamos para a página 216. Questão número 4. Observe os pictogramas e indique o que cada um significa. Aí aqui nós temos uma plaquinha, né? Um homem e uma mulher. Temos aqui uma sinalização e temos aqui um homem também andando. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder o que significa cada plaquinha dessa, cada pictograma, ok? E colocar aqui o nome deles, por gentileza. A questão 5 é: explique o que é um relato oral. Nós falamos sobre isso também, a importância da oralidade. Então, vocês vão explicar o que é um relato oral. Questão número 6. Converse com seus familiares e peça um exemplo de cada saber transmitido oralmente. Letra A, um ensinamento. Letra B, uma lenda. Letra C, uma adivinha. Letra B, um chá medicinal.
Aí vocês vão responder ao lado. É pessoal e vocês vão explicar a sua resposta. Questão número 7. Numere a segunda coluna de acordo com as opções a seguir em relação à música na antiguidade. A. No Egito Antigo. B. Em Roma. C. Na Grécia. Aí você tem as 3 opções embaixo e vocês vão marcar de acordo com a letra. A primeira opção é: a música tinha como função principal divertir a população em diferentes situações. Aí você vai marcar a opção que é de acordo com essa. A segunda opção era uma espécie de ligação entre os seres humanos e os deuses. Aí você vai marcar. A música fazia parte dos eventos religiosos como forma de evidenciar os bons resultados da agricultura nos rituais sagrados. Aí você também vai marcar, tá? Então, gente, nós estamos finalizando por aqui a nossa aula, tá? E até a próxima!